Fala galera, eu me chamo Thiago Luiz de Matos e eu vou estar aqui para apresentar o nosso projeto Mental Age, proposto como Enterprise Challenge tanto pela FIAP como pela Palo Alto Networks. E o nosso projeto ele se intitula The Map of Me. Nós decidimos abordar o transtorno do espectro autista, também conhecido como TEA. As crianças que possuem TEA, elas apresentam algumas falhas no desenvolvimento da linguagem funcional, assim como algum atraso na verbalização das primeiras palavras. Acontece que tanto a linguagem como a fala, elas são os primeiros sedimentos para a gente poder construir nossas trocas e nossas interações sociais. E a partir dela, da linguagem da fala, que a gente também cria noções básicas de relação entre as abstrações e as coisas que realmente existem, as coisas concretas. Acontece que as crianças que têm TEA, elas possuem uma restrição interna para a compreensão de abstrações. Ou seja, a sua compreensão e o seu pensamento vai se basear em elementos sensoriais brutos, sobretudo os visuais, por conta da sensibilidade do seu espectro visual. Ou seja, quando ela vê um rosto sorrindo, que nem o exemplo aqui da imagem, ela não consegue associar a abstração de um sentimento como a felicidade, como uma alegria. Assim, com o The Map of Me, nós pretendemos oferecer à criança, como o próprio nome já diz, um mapa para ela mesma, um mapa para que ela possa explorar e se aventurar pelos sentimentos dela, de forma que ela possa construir essas relações entre essas abstrações de sentimentos e elementos concretos, como expressões faciais. Então, nos nossos objetivos, nós pretendemos explorar emoções básicas, que são comuns ao nosso cotidiano, de uma forma lúdica e interativa, à medida que a gente também estimula o reforço de novas conexões cerebrais que estabeleçam as relações entre as expressões faciais e as emoções. E também pretendemos oferecer métricas de desempenho no jogo, que possam auxiliar no acompanhamento do desenvolvimento do quadro clínico dessa criança com TEA. E por fim, como objetivo mais geral e como nosso último objetivo, nós pretendemos permitir que a criança possa generalizar ideias que ela aprendeu dentro do jogo para que elas possam ser aplicáveis a outros contextos externos ao jogo da Map of Me. Nós utilizamos todas essas tecnologias que estão apresentadas aqui para desenvolver o The Map of Me. Em relação aos nossos diferenciais de segurança, nós elaboramos nossa estratégia de threat control a partir da OWASP Top 10, que segundo a própria OWASP, representa um abrangente consenso sobre os riscos mais críticos para as aplicações web. A fim de a gente encurtar um pouco, nós vamos abordar as duas principais threats, a A1 e a A2. E também vale ressaltar que o nosso jogo, The Map of Me, está na versão Alpha 1.1, ou seja, nós temos a aplicação completamente funcional para o cliente, para o front-end. E os aspectos de segurança também já estão aplicados para o cliente. Agora, em relação ao back-end e à modelagem do database, nós ainda estamos em desenvolvimento, apesar de já termos planejado o que faremos. Vamos começar pela thread A1, que são as injections. E como um princípio, uma máxima de segurança, a gente nunca deve confiar nos dados passados pelo cliente. Porque nesse campo de formulário ou de input, o usuário final ele pode acabar injetando um código que será executado no servidor por meio dessa requisição HTTP. A nossa estratégia de defesa contra essa threat de injections é, primeiro de tudo, sanitizar antes de a gente realizar qualquer ação no server e, sobretudo, realizar uma consulta ao nosso database. Por mais que a gente seja criativo e abrangente em relação a esses critérios da sanitização, a gente sempre pode deixar escapar alguma vulnerabilidade. Então, nós deveremos usar uma biblioteca especializada nessa sanitização dos dados. Assim como nós devemos usar o whitelist de caracteres, que representa uma restrição positiva, o que ficará nesse input. Aqui nós temos um pequeno esquema de como a gente abordou a biblioteca validator.js para fazer a sanitização dos inputs do lado do cliente. Primeiro, no campo de e-mail, a gente valida se aquilo ali realmente é um e-mail. No campo das senhas, nós verificamos se a senha ela é alfanumérica e depois todos esses dados do e-mail, da senha e o relato em si da pessoa, elas vão passar por um processo de escape, que é retirar qualquer tipo de caractere que componha alguma tag HTML. Nós usaremos uma whitelist também. Por fim, a thread A2, a Broker Authentication. Quando a gente aceita senhas muito comuns, é natural que os usuários definam senhas comuns. Acontece que essas senhas podem fazer parte dos repositórios como The Most Common Passwords. E esse é um tipo de comportamento que ele facilita ataques do tipo Brute Force. Para a gente poder lidar com essa thread, nós vamos estar utilizando dados criptografados com a metodologia SALT em tudo que a gente for usar a comunicação entre o server e o database. E, sobretudo, desses dois últimos elementos, nós implementamos um limite de requisições de tentativa de login.
E quando houver uma atividade suspeita, isso vai ser logado no nosso servidor e o IP que está fazendo essas requisições será bloqueado. E finalmente nós temos a demonstração funcional do nosso jogo. Nessa primeira tela nós temos uma área que vai validar se o usuário e se a senha correspondem, se não vai mostrar que o usuário é incorreto. Assim que a gente loga, se for a primeira vez que a gente logou, vai aparecer uma mensagem de boas-vindas. E aqui nós temos o mapa do jogo. O jogo ele possui esse mapa que está completamente coberto por várias áreas de floresta aqui. E o nosso objetivo é explorar essas áreas e reconstruir o mapa. Essa primeira parte do mapa ele representa a fase 1. E nós temos ao todo 8 fases. Cada uma dessas 8 fases é um quebra-cabeça em que a criança vai explorar e trabalhar com algum tipo de emoção. E neste quebra-cabeça também tem a expressão facial dessa emoção. E assim como nós temos uma historinha por detrás do jogo. Como nós estamos na versão alfa do nosso jogo, é importante que a gente receba feedback dos nossos usuários. Por isso, a gente criou uma tela que o usuário pode criar um novo relato sobre o nosso jogo. Esse relato ele pode ser geral, sobre o jogo todo, ou específico a cada uma das fases. Só que esse relato específico só será liberado quando o jogador completar a respectiva fase. Então, feito o relato, nós podemos atribuir uma nota e enviamos o relato e ele é renderizado direto aqui na nossa tela. Então, vamos para a demonstração do jogo propriamente dito. Quando a gente clica aqui na primeira parte do mapa, na fase 1, nós adentramos a fase 1. Aqui nós estamos trabalhando com a emoção da felicidade e o ato, a expressão concreta de sorrir. E pedimos para o usuário montar o sorriso do Thiago. Aqui nós temos o artifício de uma dica, que apresenta a imagem do quebra-cabeça completo, que o objetivo não é que a criança se frustre tentando montar o quebra-cabeça, sim que ela se divirta. Aqui nós temos as peças do nosso quebra-cabeça. E quando a gente clica e arrasta elas aqui, elas só vão parar na tela do quebra-cabeça se elas estiverem na posição correta. E quando nós terminamos a fase, aparece que nós realizamos uma descoberta. E essa descoberta está associando a expressão concreta do sorrir com a abstração da felicidade. E agora eu vou fazer um time-lapse das demais fases. Então, chegamos à nossa última fase e à nossa última peça do quebra-cabeça. Eu espero que vocês tenham percebido a progressão de dificuldade que há em cada um dos quebra-cabeças. A cada fase vai aumentando o número das peças e a complexidade da cena. Então, por fim, nós acertamos aqui a última peça e terminamos o jogo. Essa fase, voltamos e temos um aviso de parabéns que a gente finalizou o jogo e se a gente quiser, nós podemos jogar novamente. Por fim, aqui nós já temos liberado as métricas do nosso jogador para cada uma das fases, para cada uma das emoções e expressões abordadas. E aqui no desempenho por métrica, nós também temos a comparação do foco do jogador em cada uma das fases. Percebo que na última fase eu precisei ter um foco muito maior. O foco é a quantidade de tempo que eu fiquei clicando na peça e arrastando ela, segurando a peça. O tempo de montagem, o número de dicas usadas, os erros, enfim. No nosso caderno de lembranças, as lembranças já vão estar liberadas para que a gente possa fazer o download das imagens. Aqui eu fiz o download e funciona perfeitamente. Aqui temos todas as quebra-cabeças de cada uma das fases. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido de alguma forma com essa apresentação e espero vocês para o teste do nosso jogo também, que vai estar liberado como a GitHub page. Eu vou passar os dados da conta fictícia que eu criei para que o jogador pudesse experimentar e aguardo qualquer tipo de feedback. Muito obrigado, abraços e até mais!